Bora aqui então fazer algumas questões de parto e terminar basicamente aqui as nossas que a gente vai fazer de hoje, né? Vamos lá. Manobra de Leopold, onde procura se deslizar as mãos do fundo uterino em direção ao polo inferior do órgão, com cuidado de sentir o dorso fetal e as pequenas partes ou membros de um ou outro lado do útero. É a segunda manobra, né? Segunda manobra. Pergunta mais simples. Ao analisar o partograma de uma nulípara de 38 semanas de gestação, você observa que a mesma internou com 7 centímetros de dilatação cervical, dilatação cefálica, bolsa rota e boa vitalidade fetal. Após 4 horas de exame escrito acima, observa-se que a dilatação permanece a mesma, apesar da existência de contrações uterinas em número e intensidade adequados. A causa dessa distócia, na maioria das vezes, é proporção cefalopélvica, né? Círculo, sincretismo de Naegeli, não conheço essa condição. Circular cervical de cordão, acredito que não. Apresentações fetais refletidas, pode ser. A miniorexia prematura não leva a isso, né? Então, causa desta distócia, quer dizer que a gente tem uma distócia, né? Na maioria das vezes, é devido a sincretismo de Naegeli, circular cervical de cordão, apresentações fetais defletidas. Pode ser aqui, a apresentação fetal defletida, ela causa lentidão na descida, sincretismo de Naegeli. A gente tem a apresentação cefálica aqui. Apresentação cefálica aqui, né? Sincretismo de Naegeli, ele travou ali. Vou dar uma olhadinha aqui, pesquisar o termo, né? Sincretismo. Vou dar uma pesquisadinha no termo aqui. Assincretismos, então, né? Atitude do polo, eixo látero-lateral, sincretismo ou assincretismo e anteroposterior. Apresenta um encaixamento do polo cefálico fetal com a sutura sagital com a mesma distância entre a síntese pública e o promontório. Isso é sincretismo, né? Por que o sincretismo de Naegeli vai causar uma lentidão, né, na descida? Aqui. Apresentações fetais defletidas poderia ser, né, circular de cordão. Circular de cordão devem ser reduzidas ou, caso não seja possível, pinçadas e seccionadas antes da saída do feto. Eu tava esperando ler ali, circular acima do orifício e tal, né? Momento circular do feto sobre seu eixo. Eu tava esperando ler ali, pra falar a verdade, desproporção cefalopélvica, né? A miniorexia prematura não tem, na minha visão, não tem muita lógica. A miniorexia prematura, ela causar lentidão, né? Dilatação cervical. E o bebê que tava ali flutuando, agora ele tá impactado, né? Agora, uma apresentação fetal defletida poderia ser, só que aqui a gente já tem, ó, apresentação cefálica. A apresentação cefálica que pode ser defletida, né? Eu acho que aqui encaixa, então. Aí, beleza, né? Questão que não foi fácil, não. Mas é isso aí. O paciente que mantém a mesma dilatação cervical por 2 horas ou mais na fase ativa do trabalho de parto configura a distócia chamada parada secundária da dilatação, tá? As principais causas são hipoatividade uterina ou desproporção céfalo-pélvica. A segunda pode ser causada por deflexões na atitude fetal, em que a extensão da coluna vertebral, saindo da posição fletida para defletida, altera a relação da extremidade do feto que está se insinuando com as dimensões da bacia materna e aí dificulta a passagem, né?
provavelmente causando uma desproporção cefalopélvica, resultando em uma parada secundária da dilatação. Então tá aí, né, o comentário, inclusive. Considere o partograma abaixo, a imagem é compatível com, né, então dilatou até 10 aqui, rápido, né? Parada secundária da descida, talvez, às 16 horas e aqui às 17 horas, né? Tá na mesma posição há 3 horas, basicamente. Parada secundária da descida, a gente tem contrações? Tem contrações aqui, né? Poderia dar uma estimulada aqui nas nossas contrações, né? As contrações aqui, durando 40 segundos, né? O que fez? Não fez nem ocitocina, não avaliou o líquido aqui, né? Pelo menos não tá marcado, não tem peridural. Ele tá no -1 de DLI. Frequência cardíaca fetal foi a 120, né? Abaixo de 120, inclusive, aqui. E aí? Parada secundária de dilatação? Não, dilatou. Parto fisiológico? Não teve parto ainda. Parada secundária da descida aí poderia ser distócia funcional, distócia bisacromial. Poderia dizer isso? Distócia bisacromial. Ele estava em estava em occipito direita posterior. Aí ele rodou para occipito. Estava occipito esquerda posterior. Aí ele rodou para occipito esquerda transversa. E assim ficou por 3 horas. Meu bebê. Ele descia, a gente não sabia onde estava e tal, mas estava ali avaliando, né? Não sabia a variedade da posição, mas estava ali avaliando, né? Sabia a altura. E aqui ele... a parada secundária da descida. Isso a gente tem, né? Parada secundária da descida. Não é isso? Como eu gostaria muito de ter certeza aqui, vou dar uma parada secundária. Parada secundária da dilatação. Seria isso aqui, né? Ele não vem. E aqui uma parada secundária... próximo aqui. Parada secundária da descida aqui. É exatamente isso, né? Ó, é a imagem que tá lá. O bebê chegou até aqui, ele até rodou, mas ele não desce mais, né? Provavelmente por uma... pode ser uma distócia bisacromial, mas a gente não tem como saber. Não, né, mano? A distócia bisacromial, o bebê desceu mais já. Parada secundária da descida. É possível observar que há evolução na dilatação cervical até atingir a dilatação máxima, mas que a altura da apresentação fetal não acompanha essa progressão, mantendo-se, permanecendo a mesma por 3 horas seguidas. E quando a manutenção da altura da apresentação por pelo menos 1 hora após o colo atingir a dilatação completa, dá-se o nome de parada secundária da descida. As possíveis causas associadas a esse evento são a desproporção cefalopélvica e a mudança de posição fetal. Possível deflexão aí. Virar com a cabecinha, né? Identificar a causa é importante para determinar a melhor condução desse trabalho de parto. Recém-nascido a termo, pesa 4.500 gramas, sofreu distócia durante parto vaginal por difícil extração. Né? 4.500 gramas aqui, né? Macroglossia. Exame físico, rotação interna e adução do braço direito. Perda do poder de abdução e pronação de antebraço ipsilateral. De acordo com este quadro, a hipótese diagnóstica mais provável é então, síndrome Horner e nervo frênico aqui não tem nada a ver. Agora, Ehlers Duchenne Clamp, eu não conheço, né? Então vamos pesquisar. Clamp. Se não me engano, eu acho que é esse Clamp aqui. Clamp. E não achei. E aí um Duchenne. Duchenne encontrou. Então, durante o desprendimento dos ombros, vou até abrir aqui. Durante o desprendimento dos ombros, deve ser usada suavidade ao abaixar e elevar a cabeça.
Em caso de dificuldades de tosse, espadas ou ombros, a tração sobre o pescoço está associada à paralisia do braço do plexo braquial, Herbert Duchenne. Né? Então tá aqui, né, o nosso plexo braquial passando aqui, né, saindo das cervicais aqui e indo em direção ao braço. E aí o bebezinho, né, por sofrer tração excessiva dessa cabeça, sofrer tração excessiva dessa cabeça aí sem suavidade, né, acontece a paralisia braquial. Poderia ser feita aqui uma pressão suprapúbica, né? Roberts, que é a posição das pernas, associada à pressão suprapúbica, né? Para melhorar esse movimento aqui, essa impactação aqui do meu ombro direito na pelve, né? Para tentar evitar exatamente o que aconteceu. Em uma criança sem doença submetida a parto vaginal de termo, 10 minutos após o nascimento, não ocorreu dequitação. Qual a conduta indicada? Aguardar pelo menos mais 20 minutos para a manobra, extração manual da placenta com antibiótico, expansão de derivados do ergo intramuscular, laparotomia por suspeita de acretismo. 10 minutos após. 10 minutos já era? Tem que sair? Não é assim, né? Eu acho que a gente vai aguardar, né? Mas a gente vai lá para confirmar, legal, né? Ver como é que fica. Então, terceiro período do parto, né? Que é isso aí. Então, tração manual da placenta, não vamos puxar a placenta. Derivados do ergo, aqui eu já não sei. Então, vamos dar uma olhada aqui. Ocitocina, então é isso, né? Procura-se avaliar tal, pois existe o risco de inversão uterina, evento potencialmente grave que leva ao choque neurogênico e perdas sanguíneas intensas. Atualmente recomenda-se o manejo ativo do terceiro período do parto, mas a questão não dá para nós essa opção. Pode ser que já tenha sido feito, inclusive. Né? Para isso, recomenda-se o uso, né, de ocitocina profilática, forma rotineira imediatamente após a expulsão fetal, seguida de clampeamento tardio, tração controlada do cordão umbilical e massagem uterina. Como mencionado anteriormente, não há evidência de clampeamento precoce do cordão diminui os riscos de hemorragia puerperal. Pelo contrário, parece haver evidência de placenta menos estendida após clampeamento tardio, seja mais facilmente eliminada. E aqui a gente não consegue, não tem aquela coisa da relação com o tempo, né? Deve-se evitar trações intestinais da placenta, sob o risco de ruptura do cordão umbilical, inversão uterina e retenção de restos placentários de membrana. Assim, existem diversos sinais e manobras que podem ser utilizadas para verificar o desenvolvimento da placenta. Algumas manobras podemos utilizar são pensamento do cordão umbilical próximo à vulva e, com o descolamento da placenta, o local de pensamento se distancia, vai se distanciando, né, que é onde a gente avalia se ela está descolando, né? Situação de peso sobre o reto, referida pela paciente, elevação do corpo uterino através da palpação abdominal não acompanhada de movimentação do cordão. Tá? Porque senão o movimento do cordão quer dizer que ele está descolando, né? Tração intermitente discreta do cordão umbilical, qual não será transmitida ao fundo uterino quando a placenta estiver descolada. Ou, inversamente, a percussão do fundo uterino não é propagada ao cordão umbilical. E tal, não sei o que, pode impor-se leve tração e torção axial da placenta. A gente não vai falar isso aqui, tração manual da placenta, né? Vou forçar essa extração aqui. E as perdas sanguíneas maternas são tal. Pode ser indicada extração manual. Em caso de hemorragia ou retenção placentária, pode ser indicada a extração manual da placenta. Não é o caso, no nosso caso aqui, a gente não vai enfiar a mão lá. Né? Após a saída e tal. E aqui já entrou pro quarto período do parto. Né? Então não tem essa relação de tempo. A gente não observa aqui essa relação de tempo. Qual que é o tempo, então? 10 minutos após o nascimento ainda não dequitou. Qual que é o tempo? Vai descobrir no Zugaib. Então vamos lá para o Zugaib. Vai trazer as ideias mais gerais
as ideias mais específicas, né? Vai trazer as ideias mais, pelo menos para mim aqui tem sido o melhor livro, né? A melhor leitura no sentido de entender melhor essas ideias, né? Então vamos lá, o Gabi abertão aqui. A gente desce para a gente desce para parto. Nossa, não marcou, eu tinha marcado tudo isso aqui, cara. Tinha marcado tudo isso daqui, hein? Onde é que estão esses livros aqui, hein? Seagate e tal. Eu tinha marcado tudo, hein? Pena, hein? Perdi as marcações que eu fiz no Zulgaib aqui. Tinha marcado tudo já. E agora não tem nada marcado. Que bad. Parto e Purpera, então. Te abre aqui, seção 4. Não, será que tá salvo em algum lugar, hein? Tem muita coisa, né? Mecanismo de parto, maturação cervical, fases clínicas do parto aqui, né? Nesse ponto que a gente quer. Fases clínicas. Ou mas após parto, é normal, fórceps, analgesia de distócias, né? Então, não, vamos para fases clínicas do parto. E aí é complicado, né? Fases clínicas do parto, fase 3. Simulação. Simulação que pode ser clinicamente dividida entre os períodos de dilatação, expulsão e dequitação. Não. Dequitação, é isso mesmo, né? Dequitação. Esse período também chama de secundamento ou dequitadura. O útero espelha a placenta e as membranas pá. Dois tipos clássicos, né? Baudelock-Schutz, Baudelock-Duncan, tá? Classicamente, então, o primeiro é mais frequente, apresenta sangramento após a dequitação. Segundo, menos comum, a dequitação ocorre entre 10 minutos e 1 hora após o parto. Logicamente, sabe-se que ela deve ocorrer dentro de 20 a no máximo 30 minutos. Porém, 80% dos partos se dão nos primeiros 10 minutos, né? Então, o que a gente vai fazer? Se a gente sabe que é fisiológico, que ele sai aí no máximo 30 minutos, não vamos fazer nada, né? Demoramos para chegar na resposta da questão, mas não vamos fazer nada, beleza. Criança nascida com idade gestacional de 36 semanas teve seu cordão clampeado aos 3 minutos de vida. Entre as repercussões possíveis do procedimento encontra-se a redução do risco de icterícia, redução do risco de policitemia, aumento de risco de sepse neonatal. Não vamos dizer isso daqui, porque bom, é o parto prematuro, né? Pré-termo. Redução do risco de icterícia neonatal. Hemorragia intraventricular e redução do risco de policitemia. Vamos lá, ver. Clampeamento do cordão aqui. Clampeamento do cordão. Primeira hora do pós-parto, né? Expulsão e clampeamento do cordão. Fase latente e tal, as fases aqui. Então aqui a gente está numa ideia muito mais, ainda mais clampeamento. Tem que tentar clampeamento aqui. Clampeamento do cordão. Geralmente o clampeamento do cordão ocorre depois de um intervalo de 30 segundos a 3 minutos do pós-parto. Sabe-se que o clampeamento do cordão faz com que o recém-nascido receba a quantidade adicional de sangue urino da placenta, o que parece estar associado ao menor risco de transfusão sanguínea, melhor estabilidade circulatória, menos hemorragia intraventricular e menor risco de enterocolite. Né? Então é hemorragia intraventricular, sangramento para dentro da cabeça do meu bebê, né? Já não tem relação ali, por exemplo, com a icterícia neonatal, né? E nem não faz muito sentido que tenha, né? Não faz nem muito sentido que tenha aqui. Redução do risco de policitemia. Vamos dar uma olhada se tem algum detalhe aqui em relação à policitemia. Vamos dar uma olhada se tem algum detalhe em relação à policitemia aqui. Policitemia. Mas acredito que não tenha, né? Já pesquisou algumas páginas aí, a gente deve ver que não tem. Mas redução de risco de hemorragia intraventricular tem sim. Agora, por que difícil, né? Quando a correlação assim, ela não tá muito clara. É mais complicado. Aí, ó, aí é mais gente erra, né?
aleitamento tardio, benefícios imediatos, pré-termo, baixa peso ao nascer, diminui o risco de hemorragia intraventricular e sepsis de tardio, diminui a necessidade de transfusão sanguínea, surfactante e ventilação mecânica, aumenta hematócrito, hemoglobina, pressão sanguínea e tal. No RN a termo, fornece volume adequado de sangue e reservas de ferro. Mães, indicação oriunda de ensaios clínicos sobre drenagem placentária, de que a placenta come menos sangue, encurta o terceiro período do parto e diminui a incidência de retenção de placenta. Beleza, né? Legal. E a longo prazo aí, né? A gente tem umas outras ideias aqui. Melhora as reservas de ferro e tal, né? Fonte site da SBP, Fernanda Leal, nossa colega lá. Pelo menos o nome é igual. E a última questão, né? Tem 1 minuto e 40 aqui ainda. Avaliando-se individualmente cada uma das características do colo e da altura da apresentação para quantificar a maturação cervical, as que mais se relacionam ao sucesso da indução são muito específicas, né? Envelhecimento e consistência, altura da apresentação e posição. Não, a gente está falando de... não. Características do colo e altura da apresentação. Variedade de posição e dilatação. Imagine que dilatação seja bastante importante, né? Variedade de posição. Está falando de características do colo e a altura da apresentação. Então, sucesso da indução, parto vaginal são... E aí é complicado, né? O UFS aí. De cafetão. Pré-natal, tal, não sei o que. Mortalidade fetal, parto e porpério. Vai ver aqui. Transições de parto. Assistência, trabalho de parto. Cesárea, tal. Contratilidade uterina, fases clínicas do parto, maturação cervical, indução, trabalho de parto. Vamos dar uma olhada aqui nesse início, né? Só pular essa parte da contração. Fases clínicas do parto. É aqui a gente vê aqui. Incorporação, tá explicando cada uma das coisas, né? Tal, as modificações abrangem fenômenos distintos, vazamento do colo, provavelmente dita. Ampliar o canal, à medida que a dilatação progride, surge um espaço entre o polo e o pó. E a gente quer saber o sucesso da indução. Rotura, cervical, abdominal, imagem, tal. Fase latente, fase ativa, se questionando se a curva, né? A gente leu esse texto há pouco tempo. Diagnóstico de trabalho de parto. Cervical, esvaecimento e ou modificações progressivas do colo uterino. Dilatação e esvaecimento, né? Colo esvaecido. Colo esvaecido, né? Altura da apresentação também é importante. Mas posição não. Esvaecimento e consistência. Mas dilatação acho que é mais importante do que a consistência do colo. Variedade da posição e dilatação. Variedade da posição, a gente sabe que a OEA é a melhor. Vamos dar uma olhada aqui de novo. Maturação. Maturação cervical e indução de trabalho de parto. Sendo a condição cervical o mais importante deles. Avaliando-se individualmente cada uma das características do colo uterino, observa-se que as que mais se relacionam, né? Então aqui a gente marca porque observa-se que as que mais se relacionam ao sucesso da indução, ou seja, ao parto vaginal, são a dilatação e o esvaecimento, né? Então eu andei para esse caminho ali, já estava para responder exatamente isso, né? E beleza, né? Tá ali no segundo parágrafo do Zugaib em relação a essa afirmação. Então beleza. Já tá aí, né? Já fizemos o nosso estudo aí de parto. E aqui tá
ainda tá dependendo, como o meu início ali na nivelação não foi ideal, tá dependendo de eu fazer o estudo direcionado, né? Então eu vou fazer o estudo direcionado e vou vir aqui limpar as questões. Beleza?